Acho que falta uma grande conscientização aí para quem não tem filhos, e eu posso falar isso porque eu já fui dessas pessoas quando eu não era mãe, Eu também. que achava péssimo as crianças nos ambientes. Ah, essa criança, quando você senta no avião, a criança te chutando atrás, e você já olha com aquela cara feia e já pensa, ai, por que tem que ter criança nesse voo? Aí, né, a pessoa cospe pra cima, e aí hoje ela tem uma criança e ela fica ali preocupada. Mas a gente vê muito isso, né, em quem não tem filhos, essa falta de empatia, assim. Sim. Parece que a pessoa só tem que viver para entender. Mas como que a gente poderia fazer para não precisar? Porque, obviamente, está aumentando o número de pessoas que não quer ter filhos, né? Essa é uma realidade. E fazer com que essas pessoas entendam e não odeiem crianças, porque tem gente que parece que odeia criança, né? Uhum. É um negócio- Eu acho que a parte mais importante desse processo é nós que somos mães, que somos pais, começarmos a enxergar diferente. Porque os meus amigos, eu não tenho quase nenhum amigo que tem filho, né? Assim, a minha geração, na minha realidade lá, a grande maioria, né, assim, acho que nem casou ainda, não tem vontade, ou então, né, enfim, não tenho muitos amigos com filhos. E todos seguem a Psimama, sabe? Assim, todos têm... porque eles me veem com os meus filhos, eles me veem, né? E quando questiona alguma coisa, eu falo, não, deixa eu te explicar por que não. Quando eu era contra, o que as pessoas falavam pra mim era assim, você vai ver quando você tiver o seu. Essa ameaça era o que a pessoa deu conta de fazer, né? Claro, não tô criticando essa pessoa, essas pessoas. Mas o nosso papel hoje é de dizer assim, poxa, deixa eu te explicar por quê. Eu quero que seja um espaço Clara Kids para minha filha ter o mesmo direito que eu. Eu vou estar aqui me divertindo com vocês e ela vai lá estar divertindo com as crianças. Aí a pessoa vai falar assim, verdade. Entendeu? Ao invés da gente ficar com raiva dessa pessoa, a gente lembrar, peraí, eu já estive nesse lugar. O que eu precisava nessa época? E eu sinto que o que eu mais precisava era de alguém que fizesse comigo o que eu defendo que a gente faz com as crianças. Que é basicamente alguém que olhasse e falasse, Nanda, deixa eu te explicar por quê que eu defendo que a minha filha tem que ter área aqui de sim, né? Deixa eu te explicar por que a criança chuta no avião. Um dia desses, a minha médica estava contando, né, a história de que ela estava falando que as crianças hoje em dia estão muito sem limite e tal. Ela estava contando uma história que ela ouviu alguém contando em algum podcast até, que eu não sei quem foi, que estava contando que ela estava no avião. E aí, ela estava na janela e uma criança de mais ou menos 5 anos sentada no banco do meio começou a chorar que ela queria sentar na janela, a criança. E aí a mãe perguntou para a moça, você deixa ela... E ela achou isso uma audácia, assim, gigantesca dessa mãe fazer a vontade da criança, basicamente. E ela falou, lógico que não, esse lugar é meu. E essa criança tem que aprender que esse lugar é meu. E aí a médica falando, vê se pode, a audácia dessa mãe, né? E dessa criança, o que essa criança vai aprender e tudo mais. E aí, quando ela acabou de falar, eu falei assim, aqui, você já parou para pensar o que é para uma criança de 5 anos estar no ar? Você tem noção do que era para essa, do quão urgente era para essa menina de 5 anos ver as nuvens? Quantas vezes essa senhora já viajou de avião na vida dela? E quantas vezes essa criancinha teve a oportunidade de ver a nuvem de perto? Qual é a habilidade de vida que a gente precisava ensinar para essa criança? Pedir isso com respeito e carinho, porque de primeira a criança sempre vai pedir de forma grosseira, porque é o ímpeto da criança, né? Então a gente vai ensinando ela a falar isso com respeito, com carinho. Se essa moça falasse, não, é a primeira vez que eu vou também, eu quero estar aqui, eu paguei para estar nessa janela. Explicar isso para a criança, olha, filha, realmente, né, a moça, a janela é dela, eu sei que você tá triste, vem cá, vou te dar um colo, vou te acolher. Imagino que para você deve ser muito frustrante mesmo não poder ir para a janela. Aeromoça, tem alguma janela disponível? Poxa, ia ser tão legal se minha filha pudesse. A gente não precisa ficar o voo todo, não. Só meia horinha, só para ela curtir, gastar à vontade. Então, se a gente olha para a necessidade por trás, a gente começa a enxergar que não é uma criança querendo manipular os adultos e fazer a vontade dela. É uma criança que está maravilhada com aquelas nuvens, né? E aí o adulto que está na janela para de querer ensinar o lugar da criança, né? E começa a enxergar assim, pera lá, tem problema para mim ficar meia hora fora da janela? Não tem. Então, eu posso fazer um combinado com você, meu amor? Você fica um pouquinho na janela, depois a tia troca de volta com você, pode ser? Porque eu também quero ver as nuvens. E a criança, mas depois vai ser difícil, a criança não vai querer, mas aí a gente vai ensinar habilidade de vida.
Esse é o momento que a gente vai avisar de novo, fica 5 minutos juntos fazendo última e última, última, e depois tira a criança dali. Ah, mas ela vai estar chorando. Bota no colo, acolhe, espera ela se acalmar. Mas lida. vai ser um longo processo, porque tá cheio de adultos sem habilidade de vida. Eu confesso que muitas dessas habilidades aí que você falou, eu preciso também. Porque, pô, foram realmente vários ensinamentos, né? Essa coisa, inclusive de aprender a receber um não. Acho que é um grande problema da nossa sociedade. A gente fica muito ofendido com não, né? A gente leva um não muito pro pessoal, assim. Então, às vezes, a gente nem Quantas vezes pergunta... a gente come sem estar com fome? Ou nem pergunta, tipo assim... A gente fala, né? Perguntar não ofende. Teoricamente, não deveria ofender, mas a senhora aí se sentiu ofendidíssima com a mãe ter perguntado se podia, né? E foi como você falou, se ela tivesse bem também, tivesse essa habilidade, poderia ter dito não, porque tal. E aí a criança teria já que aceitar, ó. Ela tem direito de dizer não também. Eu acho que isso também vem de gerações em gerações, né? Aquela frase, né, do Paulo Freire, que fala assim, que na sociedade de opressão, né, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, quando você cresce numa educação autoritária, em que você foi... Porque se você pensar na hierarquia da educação, os pais estão superiores na hierarquia, né? Para ter um superior, tem que ter um quê? Subordinado. Um subordinado. Então, é um superior e um inferior. Então, a criança, ela é enxergada enquanto inferior. Qual é o grande problema do planeta Terra? São as populações marginalizadas que são enxergadas enquanto inferiores. Por que os negros sofreram e sofrem tanto? Foram, durante muito tempo, enxergados enquanto inferiores, como se fosse outra categoria de ser humano, né? Então, já tem muita teoria, muito autor e muita pesquisa comprovando que quanto maior for o seu lugar de poder, menor a empatia que você sente pelas pessoas que são subordinadas a você. Então, o poder, ele tem esse poder de tirar a sua empatia. Então, os adultos, quando eles são as crianças, nessa estrutura autoritária, você é a criança inferior e o seu sonho, né, de oprimido é se tornar o opressor. Então, quando você finalmente é o adulto, você finalmente cresce na hierarquia, é muito difícil para muitos desses adultos, né, aceitar essa criança receber o que eles não receberam. Não é uma dificuldade consciente, é totalmente inconsciente, vinda de feridas emocionais mesmo. Por isso que muitas vezes muitos adultos têm tanta dificuldade de lidar com o choro dos filhos. Nossa, essa é uma da dificuldade minha. É muito difícil. Tem que... Aí eu falo... O choro é uma coisa que, não sei, me dá uma coisa aqui por dentro. É isso. Esse e eu não sei de onde que vem, mas desperta o negócio. Tanto quando a minha filha tá chorando, quando eu ouço uma criança chorar, e isso é muito porque, assim, criança, ela chora... Quando é a criança de fora que tá chorando, a gente não sabe se ela tá chorando porque tá sendo espancada, e isso me causa muita aflição, porque eu não sei se é só birra dela... E aí, porque ou se ela precisa de ajuda, né? Ou se ela precisa de ajuda e eu fico desesperada, sabe? Então, tem várias vertentes desse choro que eu ouço me despertar, assim. Pois dá essa coisa por dentro. Mas o lugar que esse choro te dá a sensação de que essa criança pode estar sofrendo, isso pode vir de feridas emocionais suas. Então, eu costumo falar sobre o choro assim. Primeiro, que o choro... ele foi evolutivamente feito para não ser ignorado, para incomodar mesmo. É igual o sinal de fogo, né? O sinal de fogo, você fala, nossa, esse barulho é horrível. Sim, porque se estiver pegando fogo, você não pode ignorar esse barulho. Então, tem que ser um barulho muito ruim. Choro é a mesma coisa. Ele é feito para ser um barulho absurdamente insuportável para você querer que ele pare, ou seja, para você ir cuidar da criança. Mas tem um outro lado disso, que é assim, o seu choro, quanto criança, vou supor, que o seu choro enquanto criança era mal visto. Era manha, era birra, era você tentando manipular o adulto. Então, o que esse adulto aprendeu é que a forma de lidar com o seu choro era ou gritando com você ou te batendo. Então, o seu corpo aprendeu que choro vai seguido de dor. Então, toda vez que você ouve choro, o seu corpo espera dor. Ou o seu corpo causa dor. Ou você fica com muito medo. Então,
Será que essa criança está sofrendo? Né? Ou então, gente, faz parar porque tá me dando um negócio ruim. Esse negócio ruim é o seu corpo esperando a dor. Né? Ou o seu corpo, a resposta automática do seu corpo ao choro é a vontade de bater. Porque é o que ele viu, né? O que ele assimilou. Choro, bater, chorou, então eu vou bater. Então, essa sensação de dificuldade de lidar com o choro da nossa criança, muitas vezes vem dessas feridas emocionais. Então, é muito difícil. Eu tenho só um restinho aqui. Quer uma água fora do gelo? É muito... Não, eu preciso de quentinho mesmo. Quentinho? Quer mais um chá? Vamos. Tá na hora? Mas aí, então, muitas vezes, essa dificuldade nossa vem dos nossos choros que não foram acolhidos. Então, é muito doído, às vezes, acolher o choro dos nossos filhos quando os nossos não foram acolhidos. Mas o mais louco disso é que é assim, cura. Dói, mas cura. Então, se você suportar passar por essa dor, minha filha tá chorando. A minha vontade é ir para longe dela, léguas. Mas eu vou abaixar e eu vou abraçar ela. Ah, mas tá doendo, tá difícil, eu sei. Mas abaixa e abraça. Ah, mas ela vai ficar mimada. Não vai, abraça e abaixa. Abaixa e abaixa. Você vai sentir depois um alívio. Que você vai falar, gente, eu não tô aliviada só porque minha filha tá bem. Esse alívio vai para além disso aí. Eu vou estar me curando também. É um processo de cura muito delicioso. E tem uma coisa, antes da gente terminar, que eu queria desconstruir também, que é assim, as pessoas falam assim, mas espera lá. Se minha filha estiver chorando e eu abraçar ela, eu vou estar reforçando esse choro. Não é isso que as pessoas falam? O maior medo das pessoas é reforçar o comportamento, né? O que a neurociência nos diz hoje é que é o contrário. Na verdade, quanto mais você ignorar o choro da criança, mais o corpo dela vai precisar chorar. Mais alto. Se eu tô falando com você, você não tá me ouvindo, eu vou o quê? Falar mais alto. Então, você aumenta a incidência desse comportamento quando você não supre a necessidade por trás. Claro que se essa criança, depois de muitos anos chorando sozinha, muitos anos sendo ignorada, o corpo dela aprende que pedir o seu colo não serve para nada, ele vai desligar, ele vai aprender a ficar quieto, né? Então, não vai ter mais esse choro. Mas não é porque a criança aprendeu a lidar sozinha. Ela está sofrendo em silêncio. É só isso. Então, a gente tem que decidir qual é o relacionamento, o terceiro pilar, qual é o relacionamento que eu quero com a minha filha? Eu quero ser o colo, né? Eu quero ser o porto seguro, ou eu quero que ela aprenda a chorar em silêncio para não me importunar com o choro dela, né? Quem que eu quero que ela seja na adolescência? A que está sofrendo bullying e se tranca no quarto? Ou a que senta do meu lado e fala, mamãe, e começa a chorar? Qual das duas eu quero, né? Eu quero que a minha filha, na vida adulta, casada, né, tá numa crise horrorosa lá no casamento. Eu quero que ela fique quieta na casa dela e não me conte, porque ela sabe que eu vou. Ou eu quero que ela, mãe, eu preciso sair para lanchar com você, tô precisando demais de você hoje. Qual mãe, né? Qual relacionamento você quer construir, né? Porque vai doer, eu sei que vai doer, mas olha quantos anos de lucro, né? De coisa, de relacionamento de qualidade, de consequências maravilhosas que você vai ter por ter enfrentado um momento difícil ali. Então, o que eu costumo dizer, né, é que o nosso medo de reforçar o comportamento é uma falta de conhecimento sobre a questão das necessidades. Porque nenhum choro, não existe choro sem necessidade. Não existe. Né? A Laura Gutman fala assim, ninguém pede o que não precisa. Se você não precisa, você não pede. Ah, minha filha pede doce quando ela não precisa. Fala, mas aí já é um pedido deslocado. A criança não está sabendo pedir o que ela realmente precisa. Então, a criança quer atenção, ela pede bala. Por quê? Porque quando ela pede atenção, ela não recebe. Mas quando ela pede bala, ela recebe. Ela não está querendo bala, ela está querendo atenção. Mas ela está pedindo de forma deslocada. Porque ela vai pedir o que ela recebe, o que funciona. Né? Então, o que a gente precisa aprender, né, é que os nossos filhos, quando eles estão chorando e a gente acolhe, não significa que a gente vai fazer o que a criança está pedindo. Né? Então, assim, o meu filho está chorando no supermercado porque ele quer biscoito, não pode comer biscoito. Filho,
você não pode comer biscoito. Mas, cara, eu super entendo você tá triste com isso. Eu fico imaginando, quando eu era pequena e eu queria um biscoito e eu não podia ganhar, eu ficava muito triste. Você quer um abraço? Fica aqui no meu colo um pouquinho, porque eu não posso te dar o biscoito, mas colo eu posso te dar. Porque é muito açúcar, não faz bem, tá tarde, isso vai te dar um sono ruim. Não posso mesmo te dar esse biscoito, mas o colo, eu te entendo perfeitamente. Você tá chateado com isso, eu vou te falar, eu queria comprar uma caixa de bis. Eu não posso, porque eu tenho que emagrecer. Vamos chorar junto aqui, sabe? Então, assim, a criança tem o direito de estar triste, ela tem o direito de estar frustrada, e a gente tem todo o poder de ser colo nessa hora. Não significa que você vai falar, então tá bom, pega lá o biscoito, né? E não vai reforçar. A única coisa que você tá reforçando no momento que você abraça o seu filho triste porque ele não vai ganhar biscoito é até quando eu te digo um não, eu te amo muito, né? Assim, até quando você tá se comportando mal, eu te amo muito, o meu amor por você é incondicional. Eu não vou deixar de te amar porque você pediu um biscoito que não pode, né? E essa certeza do amor incondicional faz toda a diferença na vida da criança, né? A criança saber que quem ela é amado, né? Independente dela ter cometido erros, né? Inclusive para a vida adulta, né? Para quando ela tiver outros relacionamentos, ela não aceitar menos do que isso. Perfeito, exatamente. E eu acho que isso aí resume, assim, a gente fecha com chave de ouro falando isso, assim, a educação que é respeitosa, né, que é democrática no sentido que você fala e você ouve. Por exemplo, a educação democrática refuta esse negócio da criança respondona, porque toda conversa tem resposta. Se eu não posso responder na conversa com você, a gente não está conversando, né? É um monólogo, você está dando uma palestra, mas a gente não está conversando. Palestrinha. Isso. Então, se é uma conversa, se é um relacionamento entre duas pessoas, uma fala, outra responde. A criança tem o direito de responder. Ela precisa aprender a habilidade de vida de responder com respeito, com carinho, né? De falar de forma assertiva. Quantas pessoas não conseguem se posicionar com o chefe porque nunca aprenderam a falar de forma assertiva? Não tinham esse direito. Então, na educação democrática, o que a gente tem que pensar é o seguinte: quando você trata a sua criança controlando a sua raiva, quando você não controla, você pede desculpa, tratando ela com respeito e carinho que você trata outros adultos, você está ensinando para ela um padrão. E o nosso cérebro é uma máquina de buscar familiaridades. O cérebro só se sente seguro com coisas que ele já viveu antes. Então, se você trata a sua criança com palmada, com ameaças, com castigo e com desrespeito, isso é o que vai ter carinha de família. E é isso que essa pessoa vai buscar nas relações dela. Essa carinha de família. Quando destratarem ela, quando desconsiderarem, ameaçarem ela, ai, você tem uma carinha de mãe. Ai, isso me lembra muito minha infância. E a pessoa acaba aprendendo a se apegar e a amar, né, quem trata ela assim. Ela não consegue se apegar e amar uma coisa diferente disso. Não consegue ver problema nisso, na verdade. Claro que não é todo mundo, claro que há uma pluralidade de formas de reagir a isso, mas basicamente a gente evita de naturalizar na vida dos nossos filhos ser tratado dessa maneira. Então, qual é o padrão que você quer que o seu filho busque o resto da vida, que a sua filha busque o resto da vida nas relações, nas amizades, nos trabalhos, né, relacionamento amoroso, com os próprios filhos? Então, hoje é o dia que você começa a construir isso. Então, é uma excelente oportunidade, não importa quantos anos o seu filho ou a sua filha tenha, não importa em que situação você esteja na sua vida hoje. A partir de hoje, você consegue, sim. Você não tem que ser perfeito para criar filhos incríveis. Você não vai passar a não errar nunca mais ou não gritar nunca mais. Não é essa a proposta. Foge desse objetivo porque você vai se frustrar. O objetivo é só melhorar. Ontem eu não consegui isso aqui, agora eu estou conseguindo um pouco mais. Sou perfeita, não sou, grito ainda, grito, mas agora já estou conseguindo pedir desculpa, agora já estou conseguindo ver que fui eu que me descontrolei, não foi a criança que me fez gritar, né? Então a gente vai mudando devagarzinho. Não precisa ser perfeito para criar filhos incríveis, a gente só precisa tentar mesmo ser a melhor coisa que a gente der conta de ser naquele momento, né?